Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL. Temos que avaliar o que rolou no NFL Draft 2024. Vamos passar pelo que a gente gostou, o que não gostou, aliás, o que eu gostei, o que eu não gostei. Quero saber, é claro, a sua opinião, é sempre muito bem-vinda. Aqui embaixo nos comentários, deixa lá sua opinião sobre o seu time, sobre o seu rival, diz o que você está pensando. E vai ser a primeira parte do nosso encontro, né? Não tem como passar, assim, tudo em meia hora, não sei, eu falando aqui sozinho. Então vai ter live hoje, 7 da noite, no horário de Brasília. Estarei com o Ivistank para a gente conversar mais, e vocês darem suas opiniões também, e a gente vai debatendo um pouquinho do que rolou no draft. Então já se inscreva no canal, clica no sininho para ser notificado assim que for sair um vídeo novo, ou então que for começar a nossa live. Compartilhe o Toque Passa, curta esse vídeo e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado ou do Amigo Ligado Plus. O Amigo Ligado já tem um grupo no Telegram que é demais, que é muito bom, concorre a prêmios, todo mundo concorre a prêmios aí, com 200 assinantes vou sortear mais uma jersey, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Quem faz parte do Amigo Ligado Plus ainda tem uma vantagem, no final de semana já rolou o primeiro bate-papo, né, faz uma conversa ali de 1 hora. Na off-season vai ser a cada 15 dias. Na temporada regular, uma vez por semana, a gente vai conversar sobre o que está rolando, tá? E também aproveito e faço convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation. Fanática, nossa parceira, aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto. Vamos nessa, roda a vinheta. Começar aqui convidando também para você conferir todas as picks do NFL Draft lá no toquepassa.com. Fiz um post especial com todos. Você vai ali, tá separado por divisão, por time, tem lá o round, né, em qual rodada foi, a escolha, o jogador, posição, universidade, tá tudo certinho lá, todos os times. Então vá lá no toquepassa.com para você ficar por dentro do que rolou no NFL Draft. Eu sei que às vezes, né, você vê a primeira rodada, depois desencana, aí final de semana, você vai curtir a vida, né, mas vamos lá. Não vou conseguir passar por todos os 32 times agora, né, por isso que eu falei, a gente volta à noite, 7 da noite, do horário de Brasília, aqui no Toque Passa, para discutir um pouquinho mais. Antes de começar a falar de draft nesse vídeo, temos que passar por uma notícia que pegou a gente meio de surpresa neste domingo, porque o Tank Dell tomou um tiro, rapaz. O recebedor da equipe do Houston Texans. Os Texans mesmo foram lá e avisaram que ele levou um tiro numa festa, uma festa privada lá em Sanford, na Flórida. Segundo os Texans, tá tudo bem, não teve um grande problema aqui. Foi liberado do hospital no domingo mesmo e já estava viajando para Houston para ser avaliado pelos médicos, né? É bom saber que não teve nada de mais grave. E o incidente foi numa festa, um adolescente, segundo as informações da polícia, 16 anos, teria se envolvido numa briga, saído na mão ali com outros rapazes, e aí de repente ele vai lá e tirou uma arma e saiu atirando, né? Foi detido ali mesmo, encaminhado para um centro de detenção de menores. Vai enfrentar um monte de acusação aqui, atirou, tentativa de homicídio, posse de arma ilegal, um monte de coisa vai sobrar pro garoto, mas o Tank Dell foi uma dessas vítimas, né? Ainda bem, nenhuma vítima fatal, nenhuma vítima em estado grave, né? Foram todos ferimentos mais leves, no caso do Tank Dell também. Então, boas notícias pelo menos nesse caso, né? Tank Dell que foi um dos talentos, né, que a gente mais gostou na temporada passada, calouro que tinha 710 jardas, coisa assim, 709 jardas na temporada passada, 7 touchdowns quando se machucou contra o Denver Broncos. Comecinho de dezembro, fraturou a perna, ficou fora do restante da temporada, dos playoffs também, e já vem se recuperando bem, né? Participou das atividades da off-season com a equipe dos Texans e toma esse susto agora. Tomara que se recupere o mais rápido possível, que mostra ter talento o Tank Dell. Agora sim, a gente vai lá pro draft, lembrando que não vai dar para falar de todo mundo, deixa bem claro, o pessoal fica bravo, vai ter live. Aí você vem, participa, pergunta do seu time, fala a opinião do seu time e a gente vai colocando aqui. A ideia de vencedores e perdedores, vou confessar para você, é porque é uma ideia consagrada e é bom para SEO, né? O título ali no YouTube ranqueia e a gente tem mais audiência aqui. Mas eu acho que é difícil a gente falar em vencedores e perdedores antes de ver esses caras em campo, né? A gente tem uma ideia de alguns times que a gente gosta das picks que foram feitas, mas a gente lembra, as projeções são todas nossas.
e muitas vezes a gente erra feio, a gente tá cansado de voltar para draft passado e olhar lá aqueles, os grades, né, as notas de cada um dos drafts, a gente vai lá e olha as picks, e aí teve gente que compartilhou, teve gente dando C para o Mahomes, o Kadarius Toney levando um A+, o Justin Jefferson levando um D. Cara, teve muita avaliação que passou um tempinho e você fala, nossa, rapaz, como é que foi feito isso? A gente falou um pouquinho antes do draft, né? É muita projeção, a gente tem que ver como é que esses caras vão se adaptar na NFL. Jogar no college football é completamente diferente do que jogar na National Football League. Então, o que eu vou trazer aqui é os times que eu acho que supriram suas necessidades, né, bem, que fizeram picks que eu acho bons jogadores, que vão conseguir trazer resultados, e que, em teoria, hoje são times melhores do que a gente via semana passada, né? Bom, vai ter um jogo de tal time, fala, nossa, não quero nem ver. Aí depois passou do draft, fala, tô intrigado, tô afim de ver aqui. Então são vencedores e perdedores, mas cravar mesmo, lá para outubro a gente vai ter uma ideia. Em janeiro a gente volta aqui e fala, olha, aquele draft lá realmente era bom, ou então me enganei, né? Já fiz isso aqui algumas vezes, me enganei e estavam certos, eu estava errado. E para ser melhor ainda, a gente tem que passar uns 2 anos, né? Porque às vezes o cara é um ótimo talento no primeiro ano, vai lá, se destaca, chega no ano seguinte, todo mundo já manjou o jogo dele, ele não sabe mais o que fazer e vai ladeira abaixo. Então é uma avaliação constante das classes do draft. Não tem como eu chegar aqui e cravar para vocês. Fizeram besteira ou foram muito bem. Mas um time que eu gostei, que eu acho que foi muito bem, e eu quero ver esse time jogar, estou muito curioso, é o Chicago Bears. Né? Tomei uma chamada justa na sexta-feira aqui, uma mensagem que chegou nos comentários, porque eu tava usando a camisa dos Bears, porque eu achei os Bears um dos melhores times, mas eu acabei falando pouco. Mas porque eu tava com 2 horas e meia de sono apenas, e eu tava, nossa, eu me atrapalhei. Falei só lá no final, né, de como eu gostei de Caleb Williams e o Romeo Odunze, o recebedor que foi a segunda escolha dos Bears na primeira rodada. Cara, é muito bom, é muito bom. Depois de pegar o Caleb Williams, eu achava que os Bears tinham que focar um pouco mais na defesa. Melhorar a defesa, alguns buracos que tem lá. O time tinha poucas picks, foram 5 picks apenas os Bears nesse draft. Então tinha alguns problemas para resolver. E recebedor não era propriamente um problema. Porque você pegou o Keenan Allen, você já tinha lá o DJ Moore. Então você tinha um grupo de recebedores ok. Já estava bom para o Caleb Williams chegar e jogar. Mas aí o Oduzzi cai no colo, né? Porque os Chargers mudam a ideia, né? Não pegam um recebedor e acaba sobrando o Oduzzi, então fazia sentido. Não tinha como deixar passar. E eu tô muito intrigado para ver como é que essa dupla vai jogar. Eu tô, assim, confiante que vai ser um time interessante, um ataque interessante pelo menos. Tinha alguns problemas na defesa, eu não teria gastado uma pique, né, com um punter, teria deixaram para pegar um edge só na quinta rodada. A última escolha deles, eles focaram na defesa, mas tem problema na linha ofensiva, né? Eu acho que tem que resolver alguma coisinha mais ali, dar mais proteção para o Caleb Williams, mas é um time que me intriga. É um time que deixa essa NFC Norte ainda mais forte. Eu tô com uma projeção muito legal de briga dentro dessa divisão, porque eu gostei. Era o elo fraco, né? O Chicago Bears era o time fraco dessa divisão e eu gostei bastante. Acho que o torcedor dos Bears tem motivo para ficar empolgado, sim. Eu estou empolgado e quero ver o Chicago Bears. Vou destacar também o Philadelphia Eagles, né? O Howie Roseman, o general manager da franquia, fez de novo das suas ali e é incrível, cara. É impressionante como entra ano, sai ano, e a gente vê alguns talentos que a gente projeta mais alto, esses caras vão caindo e cai no colo de alguém. E geralmente é o Philadelphia Eagles. Entra ano, sai ano, é isso que acontece, cara. Eles, né? Se mexeram bastante. Foram 8 ou 9 trocas no draft, né? Eu não lembro ao certo aqui se eles igualaram a marca ou se eles superaram a marca de maior número de trocas dentro de um draft. Mas, cara, eles precisavam de principalmente reforçar a secundária. E eles saíram com os dois mais bem avaliados corners, né, que a gente tinha de projeções. Eu acho que na maioria das listas, lá, dos boards que apresentavam, eram os dois melhores
cornerbacks. Estou falando do Keanu Mitchell e depois do Cooper DeJean, né? O DeJean que caiu da primeira rodada, foi lá para a segunda rodada. Dois corners excelentes. O DeJean é um cara ainda que pode jogar de safety, tem essa flexibilidade aqui. Então eu acho que são caras para serem titulares na semana 1. Pegaram ainda o Jalix Hunt, né? Que pelo que eu vi dos tapes, né? Não conhecia muito dele ali, mas parece ser um edge bem bom. Eu vi boas avaliações, então fui atrás e gostei do que vi. Vamos ver como é que ele vai ser também na NFL. E também outro que avaliaram bem foi o Jeremiah Trotter Jr., né, que é filho do Jeremiah Trotter, que foi escolha de terceira rodada dos Eagles lá em 98, e é um cara que foi First Team All-Pro em 2000, foi Second Team All-Pro em 2001, jogou Super Bowl com os Eagles, tem uma história, tem uma tradição, e é um linebacker que estava em Clemson, já tem essa ligação, tem essa história, eu acho bem legal a gente acompanhar aqui. Eu gostei bastante, tá? O Roseman ainda conseguiu acumular, são 9 picks que eles levam para 2025, cara. Essas trocas todas melhoraram já o número de escolhas que eles vão ter no draft do ano que vem. Lembrando que os Eagles estão sendo investigados pela NFL por conta do Saquon Barkley, né? Tem ali uma investigação de tampering e eles podem ser punidos. A punição provavelmente é com perda de escolha. Quando você já acumula mais escolhas, isso aqui vai ser menos sentido no próximo draft, mas é um time que me parece interessante. Resolveu alguns problemas. Já estava interessado nos Eagles por conta da mudança toda ali na comissão técnica, né? Vejo muito valor nesse elenco e eu acho que saiu mais fortalecido. Gosto do que fizeram os Eagles. O rival de divisão Washington Commanders também mandou bem. Gostei também, tá? A gente viu no ano passado, era um time que estava no inferno. Aí no ano passado, na mudança, né, com a chegada do Josh Harris no lugar do Dan Snyder, passa um ano meio de limbo, porque a venda foi feita já ali em agosto, né, foi confirmada. Então tinha o Ron Rivera, que já estava meio que demitido, só tocando o barquinho ali. Sam Howell não parecia ser o futuro, mas dá uma chance, vamos ver como ele vai. Às vezes ele surpreende, vai bem no segundo ano e pode ficar por aqui. Você vai ter troca também. Perceberam que ia ter muitas mudanças, então abriram mão de alguns astros do time, né? E agora estão lá arrumando esse novo futuro e eu gostei. Acho que foi um bom começo. Pegaram o Jayden Daniels na pick número 2. Tinha algumas questões com o Daniels, né? Eu acho que eu preferia o May, mas eu acho que o Daniels está mais pronto para chegar a jogar. Ganhador do Heisman em LSU. Vamos ver como é que vai ser essa transição também para a NFL. Muda bastante coisa, mas potencial ele tem. E ele tem para quem passa a bola, né? O Terry McLaurin é um recebedor número 1. Você tem o Johan Dotson também, que é um bom recebedor. Você tem ali para quem passar, ele não chega numa terra arrasada. Ele encontra em Washington algo melhor do que o May vai encontrar lá em New England, né? Então essa avaliação dos dois, a gente vai ter que levar isso em consideração também. Acho os Commanders hoje mais prontos do que os Patriots estão. Então, o Daniels, a tendência, eu vou cobrar um pouco mais o Daniels, porque eu acho que ele chega num ambiente melhor. Na sexta-feira, né, eles pegaram lá o Jerson Newton, que era um cara, um defensive tackle, que tinha projeções para ser até de primeira rodada. Acho que foi uma boa escolha ali, um cara que pode melhorar o pass rush do time. Assim, eles olharam para a linha ofensiva, olharam para a secundária, tem problema na linha ofensiva, precisa arrumar, né? A linha ofensiva precisa ter problema, quer dizer, precisa não, precisa resolver alguns problemas. Eu tenho um pé um pouquinho atrás, né? Porque eles pegaram lá o Brandon Coleman, né? Que joga de guard, joga de tackle, mas eu não acho que é o suficiente. Eu tenho o pé atrás com o Washington, porque a gente já viu eles acabarem com a vida, com a carreira de um talentoso quarterback, justamente por não protegê-lo direito, né? Que foi o que aconteceu com o Robert Griffin, né? O RG3. Então, sei lá, são outros tempos. Vou dar o benefício da dúvida aqui, espero que protejam bem ali, tá? Defesa melhorou, é um time hoje mais interessante. O quanto vai conseguir brigar dentro da divisão, dentro da conferência, não sei, mas é um time muito mais interessante do que teve nos anos anteriores, ainda mais num passado tão próximo como a gente viu dos Commanders aí, um desastre completo, tá? Outro time que mandou bem, é incrível, né? Puta, entrando, saindo também, esse aqui tá pintando lá com algumas boas decisões.
a gente vai ter que ver em funcionamento, mas eu gostei do draft do Pittsburgh Steelers, tá? Eles gastaram as 2 primeiras escolhas dele com linha ofensiva, que era um problema bastante grave. Tem problema de recebedor também, mas eu focaria mais. Você levou o Russell Wilson, você levou o Justin Fields, você tem esses 2 caras jogando em seus últimos anos de contrato. Você não sabe o que vai ser o futuro. Você meio que está tentando, avaliando se você vai segurar um desses 2 caras ou se você vai atrás de um quarterback no ano que vem. Se a ideia é avaliar eles, deixem-eles em condições melhores de jogar, né? E uma das melhores condições de jogar é você tendo uma linha ofensiva que te dá apoio, e você precisava. Então eles foram lá e buscaram o Troy Faltano, que acho que chega pronto para jogar de left tackle e para ser titular na semana 1. Depois veio o Zach Fraser, que é um center lá de West Virginia. E ainda teve mais um jogador de linha, né, que foi lá na 5ª pick, né, na 4ª rodada os Steelers pegaram o Mason McCormick, que é um guard, e eu acho que melhora bastante essa linha. Trouxeram um reforço para a defesa, né? O Peyton Wilson e o Logan Lee, linebacker e um defensive tackle ali, respectivamente. E eu preciso de recebedor, né? Não é um grupo assim, estrelado de recebedores, mas eu acho interessante essa aposta no Roman Wilson, né? Eu vi bastante dele lá em Michigan, não acho ele um espetáculo, não acho ele uma coisa incrível, mas ele cresceu bastante nas avaliações por conta da velocidade que ele mostrou lá no Combine. Ele é um cara que tem velocidade, saindo numa 3ª rodada, acho que era válido, valia essa aposta sim. Melhora essa linha ofensiva, dá mais chance para os seus quarterbacks. Consequentemente, com uma linha ofensiva, vai melhorar também o seu jogo terrestre. Você já tem lá o Najee Harris. Bota um recebedor a mais, precisa de ajuda no grupo de recebedores. É um time interessante, tem um bom treinador, então a tendência é ser um time forte para a temporada. Outros times eu acho que também mandaram bem, tá? Eu gostei dos Chargers com a escolha do Joe Walt, né? Eu acho que é uma boa proteção para o Herbert. Aí foram lá depois, conseguiram um recebedor. Ah, mas aí não vai ter para quem passar. O McConkey era um cara que avaliava-se até em primeira rodada, né? O Led McConkey, acho que é um bom recebedor e foi escolheram na 2ª rodada. E gosto dessa tentativa aqui com o Brandon Rice, né? Que é filho do Jerry Rice. Foi pego lá atrás no draft. Eu acho que pode trazer alguma coisa assim, tá? Eu tô curioso para ver esse time do Harbaugh. Gostei dos Chiefs, né? Essa subida para pegar o Xavier Worth. Não sei se o Worth é tudo isso ou se é um cara só de combine, mas você dá velocidade para esse time, você estica o campo, você já pegou o Marquise Brown também na free agency, você coloca mais um recebedor de velocidade nesse time. O Swai Matai também é um bom jogador, é um cara para ser titular da linha ofensiva já na semana 1. Eu acho que pegaram mais alguns jogadores de linha mais para o fim do draft para tentar dar profundidade, fazer alguns testes também, ver se melhora esse time. Às vezes, cara de terceiro dia nem chega a fazer parte do elenco, mas vale a pena para você testar. Eu acho que o Rico saiu um pouquinho mais rico também desse draft, tá? Diretamente envolvido nessa avaliação dos Chiefs, nós temos os Bills, e eu acho que eles fizeram um bom draft no fim das contas. Tá? Eu não gosto ainda dessa descida, dessa troca com os Chiefs, deixar os Chiefs escolherem o recebedor que eles queriam na posição, sendo que você também precisava de recebedor. Entendo que você precisava juntar mais picks, mas com quem você faz a troca também é importante, a mensagem que você passa. Muitos torcedores, né, vieram falar comigo aqui nesses últimos dias, e aí a maioria trouxe o discurso do Belichick, usando até como a sua forma de interpretar, que os Bills têm que pensar neles e não pensar no outro, tem que fazer isso. É um pouco hipócrita do Belichick falar isso, tá? Vocês sabem que eu defendo o Belichick, mas isso aqui é hipocrisia para mim, porque no ano passado ele trocou para ferrar a equipe dos Jets, né? Ele poderia ter perdido o seu cornerback, a sua escolha, mas pensou mais em ferrar os Jets. E o segundo cenário é que, cara, Belichick era uma outra situação nos Patriots. Ele passou anos fazendo escolhas questionáveis no draft e podia jogar essa de que eu tenho que pensar no meu time, mas ele ia lá, quando alguém reclamava, falava assim, ó, 1 anel, aí depois 2 anéis, tem 3 anéis, tô aqui com 6 anéis, e fazia um monte, e aí ele podia balbuciar um monte de impropérios para jornalista para falar que ele estava certo, porque a gente sempre falou, né, que o treinador Belichick salvava a pele do general manager Belichick, que fazia muita besteira. E aí, no momento em que para de ganhar, as decisões dele passam a ser questionadas. Então aí, tipo, não é mais, tô pensando no meu time. Cara, você tem que entregar uma boa qualidade
entendeu? Então eu acho que é meio, né, errado usar esse argumento. Eu não faria essa troca de jeito nenhum. A gente vai conversar mais sobre mais times que deram bem, conversa, mas eu queria trazer alguns que eu achei ruim. Por exemplo, o Tennessee Titans. Os Titans hoje eu não vejo os Titans melhores do que eles eram antes do draft. Não gostei da primeira pick, eu acho que eles se assustaram, pegaram o Latham, porque eles achavam, eles tinham certeza que o Walter era deles, que quando os Chargers vão lá e buscam o Joe Walter, eu acho que eles falaram, rapaz, o que eu faço? Eu nem estudei. Para mim, essa questão ia cair na prova, eu já sabia a resposta, caiu o outro e eu não faço ideia do que eu vou fazer. E aí pegaram um cara que é um bom jogador, mas que só jogou de right guard e right tackle lá em Alabama. Ele não jogou do lado esquerdo, que é onde você precisa de ajuda na sua defesa, na sua linha ofensiva, defesa do seu quarterback, né, na sua linha ofensiva. Então, você vai tentar colocá-lo na linha, no lado esquerdo, como ele vai se adaptar? Muda muito a mecânica, muito a forma de jogar. Então, não é uma transição fácil jogar do lado direito para o lado esquerdo na linha ofensiva, por mais que o intuito seja o mesmo. Mas, tipo, primeiro pé, a mão que vai, tudo muda, então a gente vai ter que ver essa adaptação. Se ele for para jogar do lado direito, é raro, porque ano passado também vocês já pegaram um cara do lado direito. Lado direito não é o problema, você precisa olhar do lado esquerdo, tá? Então vai depender bastante dessa adaptação para você ter essa classe do draft. Vou falar do Dallas Cowboys. Não foi um draft horrível, horripilante, mas você chegou com tantos problemas para resolver, problemas que você já deveria ter resolvido na free agency, você não se mexeu, você só buscou o Kendricks lá com uma assinatura. Eu gosto de você ter draftado o Tyler Guyton, eu acho que é um jogador para chegar também e ser titular. Gosto do Cooper Beebe, acho que a linha ofensiva ganha esse reforço. São caras que chegam para resolver problemas logo de cara, né? Nas primeiras semanas já tá jogando. Mas a coletiva do Jerry Jones, cara, ele não tá em condições, né? O torcedor dos Cowboys vai concordar comigo e vai falar que já não é de hoje, né? Mas assim, aquilo ali foi constrangedor e aquilo lá serve bastante para eu colocar o Dallas Cowboys como um dos perdedores, como um dos drafts que eu não gostei. Ele foi perguntado sobre, precisava de um running back, né? Precisa de um running back para esse time. E aí ele foi lá e falou do Jonathan Brooks, e running back de Texas, tá vindo de lesão, tudo, mas assim, ele vai lá e elogia o cara de um jeito, e fala assim, colocamos ele no topo, alto, 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 ele sabe, o que a gente quer. Até tem ali o Stephen, né, o Stephen Jones, o filho do Jerry Jones, que é o COO, tentando falar assim, cara, tá entregando o board, né, meio que tipo, para de falar assim, né, dá uma amenizada, fala que tem outros caras bons também, o McClay, né, o diretor de pessoal também vai lá e fala, não, tem outros caras que a gente tá de olho, mas você entregou o ouro pro bandido, você falou que a sua intenção é pegar um jogador, por mais que as pessoas soubessem, mas eles não sabiam que você queria tanto assim. Aí o que aconteceu? Os Panthers foram lá, subiram e pegaram, né, o Brooks, e os Cowboys saíram sem nenhum running back no time. E agora estão com um papo ainda de que o Zeke Elliott, tá? Que o Zeke Elliott tem condições de ser titular no ano que vem. Então, tá perdidaço aqui, não gostei do Dallas Cowboys. Não gosto mesmo, tá? Atlanta Falcons, vou colocar aqui nos piores também, e eu não vou perdoar isso, tá? O Michael Penix Jr. pra mim não faz sentido. O Davi Arcanjo foi lá no toquepassa.com, colocou um texto argumentando, entendo, leio ali, entendo o que ele tá falando, mas eu não consigo aceitar esse draft, porque primeiro que eu não vejo, nunca vi o Penix como um talento de primeira rodada, né? Pela idade dele, pelos problemas de lesão que ele já teve no passado, bom jogador, mas não sei se vai render tanto assim na NFL. E o segundo ponto é que não era o que os Falcons precisavam, né? Eu falei que você poderia potencializar esse ataque, buscar um recebedor, ou você poderia melhorar essa defesa, que tem muitos problemas. A defesa o ano passado teve alguns números bons, mas inflacionados porque tinha um calendário muito fraco e aí conseguia interceptações e sacks porque enfrentava gente ruim, né? Então você precisava. Se a sua ideia não é só vencer a sua divisão, que é muito fraca, a sua ideia é vencer dentro da conferência, você precisava melhorar esse grupo defensivo. Eu pegaria a primeira escolha na defesa. Melhorar a linha, sei lá o que você pode fazer. Mas, cara, olha para a defesa ou então potencializa esse ataque. Quarterback você não precisava. Utilizar a ideia de que os Packers te inspiraram é uma ideia besta para mim. É uma ideia besta. Em primeiro lugar, o momento em que os Packers draftam o Jordan Love era diferente.
tá? A gente via um meio que fim de ciclo do Aaron Rodgers. Todo ano a novela, se ele vai se aposentar, se ele vai pedir para sair, se ele, o que, que ele vai fazer, se ele vai se trancar num quarto, se ele vai tomar chá e ficar doidão e não aparecer para treinar. Todo ano era isso. A gente não sabia o que ia acontecer com o Aaron Rodgers, então já era um fim de ciclo e você estava se preparando para o futuro. Mesmo assim, naquele momento, a gente cansou de criticar a escolha do Jordan Love, porque para mim a ideia também é você tem um dos melhores quarterbacks de todos os tempos, tenta ganhar o máximo com ele e o futuro você resolve depois. O futuro você resolve amanhã. Jordan Love se mostrou um acerto? Aparentemente sim. A gente está falando de uma temporada como titular, uma temporada com muitos altos e baixos que termina muito bem, né? A última impressão dele é ótima. Como vai ser no próximo ano? Aí que a gente vai ter mais certeza se o Jordan Love é de fato esse cara que foi todo esse acerto, se ele é o terceiro raio caindo lá no Lambeau Field. Então, é outro momento, era fim de ciclo, né? No caso dos Falcons, é começo de ciclo. Você acabou de comprar um carro, tá? Um carro usado, mas que você projeta aqui pelo menos 4 anos. Você foi lá e pagou 1 milhão num carro, e você não vai comprar um carro reserva, porque, se aquele lá deu problema. Não, porque se você gastou esse dinheiro aqui, você entende que esse carro é bom, que você vai usar esse carro, né? A minha ideia é que não tem, potencializa. Tenta ganhar com o Kirk Cousins. Se você pagou 100 milhões garantidos pro cara, se você deu 180 milhões de contrato para ele, você entende que ele, num contrato de 4 anos, pelo menos 3 anos você tem que projetar esse cara jogar, né? E aí você vai lá e pega um quarterback que já tem seus 24 anos, então estrearia com 27, né? Mas se ele se machucar, todo mundo é assim, tá? Se o Mahomes se machucar, vai dar mal para os Chiefs. Então, pô, por que não pegaram na primeira rodada um quarterback também, né? Além do que, Michael Penix não era um cara para mim de primeira rodada. Um cara de segunda rodada você pode colocar o fim de primeira, mas não ali naquela posição na 8. Acho exagero. É, é, e estou criticando a escolha de uma forma geral. Tá? O Michael Penix poderia sair para outro time? Sim, poderia sair. Poderia não estar disponível na segunda rodada. Mas quem pegasse eu ia criticar. É o caso, por exemplo, dos Broncos. Né? Os Broncos pegaram o Bo Nix. Precisava de um quarterback. Sim, precisava de um quarterback e de muitas outras coisas. Bo Nix era um cara para sair na pick 13? Não, não era. Né? Na pick 12, aliás. Não, não era. Poderia sair na 13 para a equipe dos Raiders? Sim, poderia. E eu estaria criticando a escolha do Bo Nix na 13 porque para mim não era cara para a primeira rodada. Tinham se acelerado, tinham exagerado. Né? Tenho dúvidas nos Vikings com o J.J. McCarthy na pick 10. O McCarthy para mim não é pick 10. Né? Mas vai cair num time que tem um cenário muito bom ainda, né? Você olha lá, é um time arrumadinho, um cara que ele pode dar certo porque ele caiu num ambiente bom. Tem para quem passar, tem um ataque que funciona, tem uma comissão estabelecida, então ele pode render ali. Mas não pegaria o J.J. McCarthy na 10, não pegaria o Bo Nix na 12. Não acho que ele vai agregar muita coisa num grupo fraco de quarterbacks que você tinha, claro, né? Mas não era seu único buraco que tinha ali. Né? Se os Raiders pegassem, seria uma besteira. Os Raiders não pegaram um quarterback. Acho ruim? Ruim. Poderia ter pego, sei lá, o Spencer Rattler, lá que saiu só na quinta rodada para a equipe dos Saints. Mas, sei lá, precisa. Né? Para pegar na primeira rodada, você tem o Aidan O'Connell, você tem o Gardner Minshew, que não são desastres. Né? São quarterbacks que não sei se são piores. Para mim não são piores que o Bo Nix. Né? O Bo Nix pode ter mais futuro, mas esses dois caras já chegam com uma experiência, já testados mais na NFL. A gente sabe do Aidan O'Connell, a gente sabe do Gardner Minshew, suas limitações e suas qualidades. O Minshew, para mim, seria o titular nesse momento, melhor que o Bo Nix. Então, não veja esse desespero todo dos Raiders. Se os Broncos deixassem passar o Bo Nix, pegassem um outro talento, ou fizessem até um trade down, buscasse o cara depois, buscasse um quarterback na segunda, na terceira rodada, tava tudo bem, mas para mim, Bo Nix, na pick 12, condiciona bastante o draft. Tá? Deixa o draft ruim, mas não é dos piores. O restante do draft foi ok, e a gente conversa mais aqui. Tô chegando aqui na meia hora de vídeo já também. Então, a gente conversa mais nessa noite, 7 da noite no horário de Brasília. Estarei aqui no Toque Passa para conversar com vocês, com o Ivo Stank também, sobre o que rolou no draft. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e aquele abraço.